Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e hoje vamos falar sobre filmes e séries vistos em fevereiro e março. Portanto, antes de começar aqui a dizer a minha listagem de filmes, de séries vistas nestes 2 meses, eu peço que, para quem gosta deste tipo de conteúdos, que subscreva o canal, faça gosto no vídeo e também deixe todas as vossas observações na caixinha aqui em baixo dos comentários. Eu agradeço muito e ajuda sempre o canal também a crescer e a criar também aqui uma interação entre nós e vermos também o nosso trabalho. Então, começando aqui fevereiro, eu comecei a ver a série Sexify. Esta série tem 2 temporadas, neste momento disponíveis na Netflix. É uma série polaca e eu, quando comecei a ver esta série, foi aquele tipo de série que não me cheirou lá muito bem, muito sinceramente. Mas eu estava comovida porque era movido por mulheres. Tem também aqui, digamos assim, uma aplicação que tem a ver com também a parte de prazer da mulher. E eu estava muito crente que esta série ia ser outra coisa que realmente, na minha perspectiva, não foi. Ou seja, eu estava à espera que fosse, depois delas lá criarem o gangue, digamos assim, para criar uma aplicação, para criar uma aplicação de sucesso e de certo modo um caso de empreendedorismo. Eu pensava que ia haver também a parte de girl power, que ia haver mais um empoderamento feminino, que ia haver toda mais essa parte. E não vi. Daí estar muito desiludida com esta série. Realmente é daquelas séries que se diz que se perdeu tempo a ver. Porque realmente foi uma série que não me disse nada. E eu estou até abismada como é que eu vi 2 temporadas disto. Mas também, já agora, não falando por ordem, mas outra série que eu vi, que foi Eu, Tu e Ela, que também tem 2 temporadas na Netflix. Esta foi outra série que eu acabei por não gostar também e também não identificar. Esta série tem a ver com o amor, ou o poliamor, digamos assim, tem a ver com um casal que já está casado há uma série de anos, só que eles querem muito ter um filho e acabam por se aperceber que não conseguem. Eles têm já por volta dos 40 anos e então a solução, digamos, para eles é juntar uma terceira pessoa à relação para trazer também algum movimento, algum dinamismo à relação, também em prol do prazer deles, mas também para conseguir o objetivo que eles querem, que é muito criar família e tudo mais. E este conceito aqui de relação a 3 e casamento a 3 e mais não sei das quantas, deixou-me assim um bocadinho, não um bocadinho, eu acabei por não me identificar mesmo com a série e acabei por não gostar. Outra série que eu vi foi Sempre que nos apaixonamos. Esta é uma série espanhola e que, de certo modo, achei um bocadinho tóxica e falta de amor próprio até. Eu estava até a gostar da história, de tudo o que unia as personagens, mas acho que depois com o drama e com a própria a toxicidade que está na própria história, eu acho que acabou por se perder ali um bocadinho e eu acabei também por não me identificar muito com esta série. Agora, a 4ª série que eu vi, e esta sim valeu muito a pena, foi uma série espanhola chamada Sky Hydro, eu acho que é assim que se diz, e esta série tem de tudo um pouco. Tem
a parte de máfias, de ação, de erotismo também, sim, bastante pancadaria nesse sentido também. Tem uma história que liga todas as personagens, tem a ver com uma série de miúdas que são obrigadas a ir trabalhar para a Espanha, supostamente para serem empregadas de mesa lá de um restaurante muito conceituado. Mas obviamente que não é isso que se vai tratar na realidade. O que vai acontecer é que estas pessoas que acabam por, como é que eu ia dizer, acabam por convencer as famílias de que elas vão ter uma vida melhor e tudo mais, até as próprias famílias estão a ser pagas, só para vocês verem, e elas sabem do que é que elas realmente vão fazer. E as próprias pessoas que falam com as famílias estão metidas nesse negócio, que trata-se de um negócio de prostituição, caso vocês ainda não tenham percebido aqui pela minha conversa. E então elas vão acabar por ser todas enganadas, vão ser acabadas por não trabalhar num restaurante, mas numa casa, noite após noite, a fazer coisas que elas não querem, fazer coisas que elas não... Tem algumas só para vocês verem que elas não gostam de homens, pronto, têm até as suas relações com mulheres e têm uma vida tipicamente normal, só lhes falta dinheiro e que estão em famílias carenciadas. E já vi esta série já há algum tempo, mas pelo que me lembro elas até são escolhidas a dedo. Ou seja, esses homens quando vão falar com as próprias famílias, dizer que elas vão que vão para a Espanha trabalhar melhor, vão para a Espanha ter mais qualidade de vida e que as próprias famílias também vão ter o seu próprio rendimento e tudo mais, as famílias acabam por se deixar vender e a própria mulher, filha ou neta que tenha a ver com aquela família acaba por ser destruída, porque a nível emocional elas estão todas destruídas e para quem já viu esta série ou tem intenções de ver vai acabar por ver isso ao longo das temporadas, ainda são 3 temporadas e acabem por ver que toda a história e a ver também o cansaço delas e a ver aquilo que elas de facto não acreditam, que não querem para a sua vida e tudo mais. E depois acaba por ser muito interessante porque há sempre alguma coisa a acontecer, há sempre ação, ou elas a tentar fugir daquela vida, ou elas a tentar resgatar, por exemplo, os passaportes, porque até isso lhes é cortado logo quando elas entrem para aquele clube. Só para vocês terem a noção, isto é em Espanha e, por exemplo, tem miúdas da Colômbia, Venezuela, pronto, destes países mesmo mais carenciados, digamos assim. Toda a história também que inclui os próprios mafiosos da história e os próprios capangas e tudo mais, vai ter todo um porquê atrás. Vai ter muita vingança também metida, vai ter algumas histórias que a gente acaba depois por se identificar com algumas histórias mais fragilizadas, digamos assim, ou alguns episódios que acontecem na vida delas e depois, entre meio de diálogos, assim, elas acabam por contar as suas vidas umas às outras e a gente acaba por conhecer as personagens dessa forma. Acabamos por identificar-nos, obviamente que todos nós não temos a vida... Isto agora soa um bocadinho estranho, eu ia dizer, nós todos não temos a vida baseada num mundo de prostituição. Não, eu não tenho vida nenhuma a ver com esse meio. O que eu estou a dizer é vários episódios, por exemplo, que elas dizem, sei lá, que passarem fome, ou passarem necessidades, ou por causa de que a mãe ficou doente para cuidar dos irmãos, tiverem de desistir dos estudos para ir trabalhar, para trazer rendimentos para casa, ou outras, por exemplo, que acabaram de fazer vida desde muito cedo porque não se identificavam com os pais ou com a família que lhes criaram, mas até essa família tem uma miúda que acontece isso e que até os pais, só para vocês verem, ficam muito amigos da rapariga só porque a rapariga indo para a Espanha vai-lhes dar dinheiro, só para vocês
verem mais ou menos este mundo e mais ou menos o impacto desta série, que para mim foi, se calhar mais para esta parte emocional e toda a história também acaba por ser muito, muito interessante. Depois, agora em março, eu acabei só por ver um filme e uma série. O filme que eu vi foi Na Tua Casa ou Na Minha, e esta é uma comédia romântica. Eu acho que até, só para vocês terem a ideia, pode-se... aquilo é mais de 7 anos, ou uma coisa assim de género. Portanto, é aquele tipo de filme que dá para rir e que é um ótimo programa para fazer-se em família. Isto tem a ver com dois melhores amigos, duas cidades diferentes, e até a mulher, isto é um melhor amigo homem, uma melhor amiga mulher, pronto, eles são muito amigos. A melhor amiga tem um filho e então ela tem que ir fazer uma formação para a cidade dele e ele acaba por tirar férias para ir cuidar do filho dela. E então eles acabam por trocar de casas e de estados. E então acaba por ser muito interessante porque estes melhores amigos têm uma amizade mas tão profunda que eles acabam até, sei lá, estão a tomar ducha e estão a ligar um ao outro a contar as novidades do dia ou tudo aquilo que sentem ou por aí fora. E então depois, quando eles quando eles trocam de casa, digamos assim, acaba por ser muito interessante porque ela, por exemplo, antes de ir de casa deixou bilhetinhos onde é que tinha tudo e mais alguma coisa, ele não deixa nada, tem uma casa muito tecnológica e ela chega lá e fica até sem saber onde é que é o interruptor da luz, com tanta tecnologia mal se entra à porta. E então eles estão sempre a comunicar-se e onde é que puseste isto, onde é que puseste aquilo. Acaba por ser muito, muito engraçado. E lá está, como eu estava a dizer, uma sugestão para se ver numa bela tarde de sábado, de domingo, de fim de semana, aquilo que vocês quiserem. Portanto, se ainda não virem, têm que ver. Porque vocês vão dar umas grandes gargalhadas com este filme. Agora a série que eu terminei e ainda estou um bocadinho fresquinha desta série foi uma série que eu penso que é nova na Netflix. Tem uma temporada ainda, eu não sei se isto vai ter continuação ou não, pelo aquele final deixou-me assim um bocadinho, será que a história termina aqui? Será que vai ter uma continuação? Mas esta série chama-se Três Vidas, é uma série mexicana e então esta série é baseada em fatos reais, isso mostra sempre em todos os episódios, em que nascem três meninas através de uma experiência científica, em que um dos pontos da experiência consistia em as três viverem em três sítios diferentes, ou seja, para elas nunca se cruzarem. E também que estas três meninas fossem em três estados de... Como é que eu ia dizer? Hoje está-me a faltar as palavras, caramba. Em três ambientes socioeconómicos diferentes. Ou seja, uma delas tinha que ser rica, a outra tinha que ser média e a outra tinha que ser pobre. E então, só para vocês terem a ideia, a rica é presidente de uma alta empresa que foi herdada pelo pai. Eu penso que não estou a dizer nenhum erro, porque isto é dito muito, muito no início. A média é polícia forense e a pobre é dançarina num clube de strip. E é assim um bocadinho também marada da cabeça, diga-se de passagem. E então, através do suspense descrito em torno de todo o drama, nós vamos acabar por suspeitar de todas as personagens que entram na série. Até das próprias vítimas eu suspeitei. Ao longo de toda a história, vamos ter um acompanhamento entre a ação presente e vamos ter praticamente um recuar do passado, porque é que aquilo aconteceu ou porque é que também vão aparecer imagens, por exemplo, da experiência, imagens de quando elas eram pequenas, por exemplo, e estas três mulheres, quando acabam por se encontrar por circunstâncias, acabam por pensar até que estão a ter ilusões. Pronto. E pensem que estão a ver imagens. E acaba por ser interessante também porque elas sendo gêmeas, isto também eu acho que tem a ver com a experiência, com a genética e tudo mais, elas acabam por
pressentir muitas emoções umas das outras, entre as três. Por exemplo, teve uma vez que largou fogo e a outra, por exemplo, estava em casa a ver televisão e tipo, começa na cabeça dela, até era Natal, e ela olha tipo para a frente e vê a árvore de Natal a queimar-se, mas na realidade não era. Era a outra irmã que estava a passar por uma situação de incêndio e que ela estava a ver à sua frente quase como se fosse real. Por exemplo, tem outra situação em que uma delas está completamente embriagada e a outra até está num jantar e tudo, e aos primeiros golos, não sei o que é que eles estavam a beber, cocktail, whatever, ela acaba por sentir-se muito tonta e acaba por fazer depois parvoíces, quase como se fosse ela a própria embriagada. Portanto, eu estou só aqui a dar alguns exemplos só para vocês terem algum contexto e verem o quanto esta série acaba por ser muito, muito interessante. Ao longo de toda a história, temos este decorrer do presente e do passado, como eu estava-vos a explicar, e vamos ter muito presente a parte de, como é que eu ia dizer, a componente psicológica, obviamente, para o nosso próprio psicológico. Em modo quase de depressão compulsiva, porque nós quando começamos a ver esta história no primeiro episódio, é quase compulsivo a gente querer ver aquilo tudo uma assentada para ver como é que a história começa, como é que a história desenvolve e como é que a história acaba. Portanto, eu até só falar disto já estou a sentir aqui alguma pressão, mas eu digo-vos que esta série vale mesmo muito a pena. Se vocês tiverem a oportunidade, esta, a Sky Hojo, eu acho que foi assim o meu top aqui destes 2 meses. Eu também não tenho tido muito tempo nem para ler, nem para ver séries, portanto, para mim eu diria que foi estas duas mesmo no top. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade, por favor, vocês vejam. E como eu disse muito, muito no início, alguma observação, se já vir a série em interesse, ou se este é o tipo de séries ou não que também acompanham, vocês digam-me tudo nos comentários que eu vou gostar muito, muito de saber. E quanto a mim, para não me demorar muito, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e quanto a mim, nós vemos no próximo vídeo. Até lá, vejam boas séries, bons filmes e também façam boas leituras, porque eu vou gostar muito, muito de saber. Até ao próximo vídeo. Tchau!